Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá. É interessante porque esses dias falaram assim, né? Como que é ser membro da igreja? Como que foi ser membro da igreja? Tá muita gente às vezes que não é membro da igreja, que não foi nunca membro da igreja, mas ouve o trabalho nosso ou dos outros colegas que fazem trabalho aí na internet. Às vezes as pessoas perguntam como é que foi ser membro dessa igreja, né? E é interessante, né? As pessoas já chegam falando assim, o que era? Era muito bonitinho, as coisas, as pessoas todas certinhas. As pessoas não fazem nem ideia de que muitas coisas são muito aparência. Tinha brigas lá dentro, discussões. Nessas 4 décadas que eu passei como membro da corporação, eu vi discussões dentro da igreja várias vezes, já vi brigas, tá? Tô falando de cara se pegar lá dentro, em atividades. Nem precisa ir muito longe para ficar falando, mas especificamente lá na sua ala. Lógico que na minha ala, meu ramo, que eu já fiz parte de ala e ramo, teve muita briga que eu já vi também, atividades, reuniões. Mas atividades, por exemplo, muitas pessoas, né, num evento mais conhecido, que foi quando teve aquela celebração, se eu não me engano, no Pacaembu, há anos atrás, eu lembro que teve brigas lá. Grupo de pessoas que foram, brigaram, não se deram bem lá, líderes com líderes, você ficou no meu lugar, tal. Sei lá, eu sei que eu vi várias discussões a respeito disso. O que não deixa de ser diferente de qualquer outro tipo de pessoa. E então, aquele estrelismo que paira dentro da corporação para quem está lá dentro é uma aparência muito grande. Aí quando alguém fala aquele sorriso amarelo, é porque é verdade. É um baita de um sorriso amarelo aparente, que às vezes as pessoas estão num conflito interno, discussões, mais até do que quem não é membro da igreja, porque aprofunda. A pessoa que vivendo de uma maneira que ela não é de verdade e forçando isso nela, quando acontece alguma coisa, ela vai até mais a fundo. É aquela história que eu estava conversando uma vez com um amigo que fez missão comigo, que hoje também já conhece toda a história de Joseph Smith, a falcatrua, tudo. Nós estávamos falando disso, que, por exemplo, quando uma pessoa cai em algum assunto na sua vida e ela é um membro da igreja, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a pessoa vai e comete um adultério. Se ela é membro da igreja por vários anos, décadas, e ela comete adultério, ela vai a fundo mesmo, porque ela foi tão reprimida, né? E às vezes já tem uma personalidade, sei lá, às vezes não tão boa. Sei lá, acontece, eu não sei, não conheço as pessoas. E às vezes ela cai tão fundo porque ela foi tão reprimida e num mundo tão fechado que quando ela vai pra valer. Sabe aquela história de quando vira o pote, eu vou me lambuzar então. E isso acontece. Por isso que eu ouvi muitas vezes na igreja, a pessoa ali caiu, parece que ela caiu mais feio do que quem não é membro da igreja. Por quê? É isso que acontece. Te deixam num quadradinho que quando você vai, você explode de vez, e acontece. E eu já vi briga feia, discussão, briga de casal, briga de líder. Nossa, briga de líder eu já vi de se pegar no braço, sabe? Tem que separar, um levou um soco de um lado, outro cotovelada de outro. Eu já vi. Mas não tem isso na igreja. Já falei, se você é da ala dos unicórnios, da estaca dos arco-íris, aí não posso fazer nada, porque aí não vai ter mesmo. Mas essas coisas acontecem. Então você, que às vezes olha para a corporação, poxa, olha lá, as pessoas lá com seus sorrisinhos. Muitas das vezes é aparência. Não estou falando que não tem pessoas felizes, porque tem pessoas felizes em qualquer lugar. Mas quando também tem pessoas discutindo, isso também tem em qualquer lugar. Pessoas com problemas tem em qualquer lugar. E é isso. Então não adianta essa corporação ficar se pagando de santa não sendo. Mas ela vai fazer isso. É o perfil. Não tem jeito. As pessoas não param de me mandar mensagens falando que eu pego muito duro, mas eu não sei muito o que falar mais, porque é dessa forma. A percepção que eu tenho se eu decidir fazer um podcast para falar das minhas percepções, é tudo isso que eu tô falando aqui que eu acho que é essa corporação. Eu tava lá, eu vi. Por isso que eu posso falar, que eu já fiz podcast falando disso aqui, que tem membros da igreja e até líderes
que tem a capivara mais suja do que pau de galinheiro, mais até, quando você olha, você fica pensando, é mais até do que quem não está na igreja, porque acontece. Eu conheço pessoas dentro dessa corporação e essa pessoa me ouve aqui. Essa e uma outra aí, porque eu vou falar, as duas vão se identificar. Eu sei que vocês ouvem, que chegou até mim que vocês ouvem meu podcast e é para vocês. Vocês sabem que coisas que vocês fizeram, poucas vezes você vê pessoas fora da igreja fazendo. Tem sim, mas não é tão comum. E vocês fizeram, e vocês é o quê? Vocês ainda estão como líderes dentro da sua corporação. Então não adianta. Você aí, você que está me ouvindo e que sabe o que eu estou falando aí e tal, você sabe que você tem a capivara mais suja do que pau de galinheiro. E sabe por que eu falo isso com tanta segurança? Porque eu sei que você sabe. E é isso, se você está pesquisando nossa corporação, tem gente assim lá. Tem gente assim lá. Tem pessoas boas, pessoas que fazem de bom coração, como qualquer lugar, mas não pense que você não vai encontrar pessoas às vezes subjulgando, pessoas narcisistas e tralalá, e tem. Eu mesmo conheci líderes que falam assim, porque eu era daquelas pessoas que gostava. Quando eu voltei da missão, eu só quero passar meu tempo perto de líderes. É o melhor exemplo para mim. Hoje, as minhas piores lembranças são desses caras. Muitos deles. Não todos, eu sempre tenho que separar um pouco isso, lógico, não todos, mas sim. Uma das piores lembranças, ou várias das lembranças que eu tenho de coisas ruins que aconteceram, são desses caras. E que muitos deles, se não todos, muitos deles ainda estão lá em cargos de pedestal dentro da corporação. É isso aí, arrasando o emocional das pessoas, porque não entendem nada de pessoas. É isso. Não pense em encontrar a melhor coisa do mundo, se você for na corporação. Eu falo isso porque eu passei 4 décadas. Então, eu lembro que eu fiquei super confortável quando eu fiz o podcast que se chama Mais Sujo do que Pau de Galinheiro. Porque eu sei, eu estava lá. Eu não estou falando inventando. Eu acho que naquela igreja lá tem... Não, eu estava lá. Eu presenciei coisa, eu estava do lado. Eu vi, eu ouvi. E aí, para tirar essa percepção de mim? Nada tira, porque eu estava lá. Aí você pensa, poxa, eu vou para uma igreja, eu vi lá os rapazes de branco com plaquetinha, todos legais, ou as moças, né, com a plaquetinha me visitando, me deixaram um livro, fizeram brincadeiras comigo, me chamaram para ir até lá numa reunião de integração, você foi. Tem pessoas ruins em qualquer lugar. E a corporação Mormon não deixa a desejar quanto a isso, entende? É isso. Ela é a mesma coisa. Então eu tenho que falar para vocês uma coisa. Se você vai encontrar pessoas mau caráter em qualquer lugar, mas eu também vi isso dentro da corporação. Você vai encontrar pessoas com transtorno de personalidade narcisista e abusadores fora da igreja, mas também encontrei dentro da igreja. Você vai encontrar pessoas totalmente desonestas em negócios e tudo, você vai encontrar fora da igreja. Mas eu também vi dentro da igreja. É isso. Aí não me vem... Eu só não gosto das pessoas que vão vir aqui, tá vendo? É porque ninguém é perfeito. Mas a sua igreja, que tá com a recomendaçãozinha no bolso aí pra você, tá? A sua igreja fala que quando chama as pessoas por manto sagrado, por revelação, isso. Mas também não me vem com aquela ideia, não, mas eles estão ali para ser preparados. Até ele arrebentar o emocional de 100, 1000 pessoas, até ele se preparar, é justo isso? Então tem muita gente lá, colocada em pedestal, que estão no habitat natural para poder arrasar com os emocionais das pessoas. Porque tem muito líder que faz isso lá dentro. Tem muito líder que faz isso. Coerção, medo, perguntas desnecessárias, fazendo passar vergonha, contando o segredo que você confessa para outro e você vai ouvir o que você confessou nos corredores. Quantas vezes isso aconteceu? E isso acontece.
tanto fora quanto muito dentro da igreja. No meu caso, eu passei 40 anos e eu tenho propriedade para falar sobre isso. Eu não estou aqui chutando o que acontece lá dentro. Entende? E é isso. Aí as pessoas falam, nossa, mas você vai contra as líderes. Eu não estou contra líderes da igreja. Eu estou contra uma mentira que vem desde o começo do seu fundador até hoje, que se traduz em tudo que a gente vê por aí. Na alta cúpula lá em cima, sendo sustentada pelas pessoas que pagam dízimo, dão ofertas, limpam o banheiro da capela, e é isso, servem, e é isso. Para eles ainda virem em umas atividades aí pelo mundo e virar o popstar. Deixa de novo aí entre aspas, o profeta falar que vai vir em São Paulo, qualquer outro lugar do mundo aí. Vai todo mundo lá colocar no Instagram, eu tô aqui, olha lá o profeta, tal, como se fosse uma celebridade. Lembra que eu falei aqui no podcast? O verdadeiro popstar. É isso que você tem dentro dessa corporação. É isso. É legal, né? A gente tem que falar sobre essas coisas. Por mais duras que sejam, nós temos que falar sobre elas. Não me intimida as pessoas que me procuram e falam, tá, muita gente fala, para de falar, não vou parar, não vou, já falei sobre isso e não vou. A princípio eu criei para que eu pudesse, de alguma forma, jogar para fora algo que estava preso, pois essa revolta de ninguém falar para mim a verdade, eu tive que buscar por mim. E é isso. E tudo que nos empurram é aquelas coisinhas da igreja que não tem as informações reais, que você vai e começa a saber por você mesmo. E o choque de informação. E é isso, você vai encontrar tudo isso dentro dessa corporação. Eu nem estou falando para você que está conhecendo a igreja não ir até lá. Mas saiba que isso acontece. Talvez pessoas que passaram décadas lá dentro queriam ser avisadas, como a gente está falando aqui. Mas é lógico, você vive por você, então você consegue decidir. Mas lembre-se que ao chegar lá, muitas pessoas querem decidir coisas para você. Sabia que lá tem entrevistas? Eles te chamam para falar que teve revelação para você e para sua família. E você vai se acostumar tanto com isso que vai achar que isso é normal. Pessoas guiarem você. Enfim, essa é a Corporação Moro, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.